Muitos de vocês já me ouviram falar que ortomolecular é vida, e essa semana nós vamos entender por quê. Durante toda a minha vida acadêmica, eu sempre quis abraçar a área clínica, trabalhar com pessoas. Eu sempre gostei da ideia de poder fazer tratamentos, de ajudar o paciente a ter saúde de alguma maneira. Sempre foi meu sonho, ajudar as pessoas a terem saúde. Mas eu esbarrei em alguns percalços que eu também vou compartilhar com você. E vamos ver se você também não passa por isso. Mas hoje, a minha missão é mostrar para você, profissional de saúde, que você pode construir tratamentos de excelência. Bem-vindo ao mundo ortomolecular! Eu sou a Vanessa Sanguinoni, sou farmacêutica clínica e terapeuta ortomolecular e também sou professora dentro desta área maravilhosa. E hoje eu tenho a felicidade de levar o meu método para centenas de milhares de pessoas, até para fora do Brasil. E olha que eu nem sabia que isso era possível. E isso se tornou realidade. Só que nem sempre foi assim. Hoje eu estou aqui na Modulare, uma clínica que eu sempre sonhei, com diversos serviços, onde o coração é a saúde integrativa, tudo que eu sempre sonhei lá atrás no começo, atendendo pessoas de todo o Brasil, presencial, online, agenda cheia, treinando novos profissionais, que é o que eu mais gosto de fazer. Só que deixa eu te contar uma coisa, nem sempre foi assim. Eu entrei na faculdade de farmácia em 1999, pois é, e me formei em 2002. Sim, eu sou um dinossauro da farmácia. E nessa época, o farmacêutico ele não era visto como um farmacêutico clínico. A farmácia clínica estava iniciando no Brasil, ela veio para o Brasil na década de 90. E geralmente quem era farmacêutico clínico ficava mais focado em farmácia hospitalar, dentro de uma equipe multiprofissional. Mas eu não sabia disso quando eu entrei na faculdade de farmácia. Eu entrei porque eu queria estar em laboratório, porque eu queria de alguma maneira fazer parte da cura das pessoas. Então esse era o meu sonho. Eu falava sempre, desde a infância, que eu seria cientista. Só que, na minha visão, não seria com estudos clínicos, não sabia nem que existia isso. Mas no decorrer do curso eu me deparei com as matérias de farmacoterapia, farmácia clínica e muitas outras que trouxeram ao meu conhecimento essa face do farmacêutico de fazer a diferença diretamente atuando em consultório. Isso me chamou muita atenção, despertou realmente aquela vontade de estar nessa área. Nesta época, o farmacêutico poderia atuar em mais de 72 áreas. Hoje são mais áreas ainda. Mas era um começo de algo que nascia lá no meu coração. Logo que eu me formei, eu já me direcionei para estudar farmácia hospitalar e clínica, alimentando este sonho de fazer de real diferença, trabalhar com adesão, melhorar a relação do paciente com a farmacoterapia, porque este era o foco, que a gente conseguisse acertar melhor as doses, o melhor fármaco, e eu gostava muito disso. Mas ao atuar nisso e a começar a estudar isso, e quando eu estava ali estudando e praticando, comecei a me deparar com um sentimento de limitação e impotência. E eu não sei se você é farmacêutico ou biomédico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, eu sei que todos nós temos esse mesmo sentimento de que falta ferramentas para a gente ajudar mais o paciente.
A gente não é treinado para ser o protagonista, para ter a decisão final em relação a um tratamento de um paciente. E isso começou a me deixar muito mal. Eu começava a entender que eu sempre teria que estar inserida em uma equipe, que eu não tinha uma liberdade de fazer alterações lá na farmacoterapia. Outra coisa que eu comecei a perceber é que os fármacos eles tinham uma limitação, ajudavam o paciente até um certo ponto, mas sempre com aquele sentimento de que faltava algo, não só para mim como profissional, mas naquilo que eu estava oferecendo. E eu comecei a ver aquele desafio. Eu pensava fora da caixa, mas o que eu tinha aprendido até então não me levava para o próximo nível. Eu queria atender pessoas e ser relevante clinicamente. E aí veio o primeiro tombo, porque como farmacêutica eu não era incentivada a isso. Diz aí, na tua área, você também sente a falta desse incentivo de ser um protagonista, de ser relevante? Depois de formada, eu tive o privilégio de trabalhar no INCOR, primeiro como bolsista, como estudante, fazendo um programa chamado Aprimoramento em Farmácia Hospitalar e Clínica, e depois eu me tornei funcionária deste mesmo hospital e eu comecei a entender profundamente isso que eu acabei de te falar. Eu fui descobrindo que eu gostava da área da docência, porque esse contato com os pacientes me fez perceber que eu gostava de ensinar, porque eu praticava muito aquilo que eu considero uma das coisas principais para um bom clínico: fazer educação em saúde, falar para os pacientes como ter hábitos de vida, estilo de vida que melhorassem a sua condição. Ali eram cardiopatas, pacientes de insuficiência cardíaca, hipertensos, diversas patologias aí do sistema cardiovascular e que nós poderíamos mudar a história desses pacientes falando do estilo de vida. E eu percebi que eu gostava de ensinar e comecei a direcionar minha carreira para a área da docência. Algum tempo depois eu voltei aqui para o Paraná, saí de São Paulo, comecei a dar aulas aqui na região para diversos cursos da área da saúde. Eu dei aula para farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, futuros médicos, então até biomédicos, até biólogos. Então todo mundo eu conheço a ementa, tá? Quero dizer isso para vocês, eu conheço a carga horária, eu conheço como são formados aí os profissionais da área da saúde. E sei muito bem quais são os problemas em comum que essas categorias têm. E eu estava dando aula, também era funcionária pública durante um tempo da semana, aí 4 horas por dia, e aquele sonho da clínica estava assim guardado no meu coração. E eu pensava, em algum momento eu vou fazer diferença nessa área, e eu não sabia como. E ali eu estava ensinando, olhando as ementas, e eu percebi que a gente era muito engessado quanto professor naquela ementa. Então você tinha que cumprir aquilo que estava determinado. Se você quisesse ensinar algo a mais, algo diferente que você estava aprendendo, e no caso eu estava sempre estudando, aí veio o meu segundo desafio. Eu queria passar para os alunos muito mais do que a grade curricular propunha. Eu queria aprofundar nessa parte clínica, só que não era possível. Enquanto eu ensinava, eu continuava meus estudos. Tenho muitas pós-graduações e eu tenho mestrado em farmacologia. E foi nessa época do mestrado que eu mergulhei a fundo na farmacologia que eu comecei a me decepcionar com aquilo que a gente poderia entregar para o paciente. E eu até pensei nessa época, eu vou sair da área da saúde. Isso já passou pela tua cabeça? Você já se sentiu assim, a ponto de se sentir tão limitado que não fazia mais sentido? Você já sentiu que você estava sendo subaproveitado como profissional? Tantos anos de estudo para você obedecer uma imposição de mercado. E eu estava com esse pensamento, né? Vai ou não vai? Fico ou não vou? Fico ou vou? E nessa época surgiu uma legislação nova, foi em 2013, que para o farmacêutico foi uma grande evolução. Foi a resolução de prescrição farmacêutica. Então se abria um novo horizonte para o atendimento clínico do farmacêutico, a gente estava expandindo o atendimento, possibilidades até mesmo para atuar em consultório particular, com uma abertura, digamos assim, na nossa legislação que trouxe uma luz. E aí eu comecei a estudar profundamente essas novas possibilidades. Eu quero te chamar a atenção aqui para uma coisa que eu sempre fiz e que você deve fazer também. Estar atento à tua legislação, principalmente na área que você gosta. Então, na área clínica, tudo que saía na área clínica, eu estava sempre lendo e tentando entender profundamente aquilo. Eu estava feliz porque eu sabia que poderia ter um consultório, que tinham possibilidades a mais, mas parecia que faltava aquela ferramenta que faria
trazer total diferença para a vida do paciente? O que eu vou agregar para o paciente que ele não vai encontrar em outro profissional? E isso me trazia muitas questões, porque o paciente, ele vai pagar um valor para estar comigo, e o tempo dele e o dinheiro dele é valioso, e eu preciso resolver questões que ele trará, e eu insistia nisso, como eu vou ajudar? Até porque você tem que se lembrar que o farmacêutico não é incentivado à área clínica, então a gente precisa correr mais atrás para nós sermos vistos. Pessoal, o terceiro tombo, podia ter consultório, mas não sabia como ser relevante dentro dele. Eu sei que Deus vê os nossos anseios. Então, em 2014, a ortomolecular chegou até mim. Foi de uma maneira não tão boa, problema de saúde da minha irmã, ninguém resolvia, ela tinha várias câimbras generalizadas, vários problemas de saúde e não conseguia encontrar saída. Já fazia 2 anos que ela estava indo a pronto-socorro. Imagina alguém com câimbra generalizada, contrações no rosto, contrações das mãos, as mãos ficavam assim, ia para o hospital. Não, você não tem nada, teu cálcio está normal, aquelas dosagens básicas que fazem de íons, não, isso aqui está normal. Nunca encontravam o real problema, encaminhavam para psiquiatra e a minha irmã falava, gente, eu estava dormindo e acordei assim, eu não estava tendo uma crise. Chegaram a dizer para ela que ela não queria admitir que tinha problema psiquiátrico. É isso mesmo que você está ouvindo. Né? A gente ri para não chorar. Só que o que parecia um momento difícil, para mim, foi uma bênção. Foi um divisor de águas na minha vida, porque através desse problema eu cheguei na ortomolecular. E foi meio que por acaso, nós fomos numa ginecologista fazer consulta de rotina e a ginecologista também era formada em medicina ortomolecular e convocou, né, a minha irmã para fazer um atendimento voltado para a ortomolecular, ou seja, um atendimento voltado para o rastreio metabólico, porque assim ela poderia descobrir o que estava acontecendo no organismo da minha irmã. Guarde bem esse termo, rastreio metabólico. Isso aqui é o nosso ouro, é o nosso grande diferencial e você vai entender isso ao longo da semana. Continuando, ao fazer o rastreio, apareceu o grande problema que estava causando aqueles sintomas. Uma vitamina D extremamente baixa, uma vitamina D abaixo de 1. Eu nunca vi isso em toda a minha vida clínica e era essa situação que minha irmã estava vivendo. E ela poderia ter morrido, poderia ter tido uma parada cardíaca, como quase teve. E sim, é uma vitamina, vocês estão me entendendo? Muitas pessoas menosprezam as vitaminas, os minerais, menosprezam os bioativos, os precursores, mas é disso que nós somos feitos. Nossas células são feitas de minerais, de vitaminas, de macromoléculas, não são feitas de fármacos. Naquele momento eu tive uma iluminação. Eu percebi que tudo o que ela fez, solicitar aqueles exames, montar tratamentos com base em minerais, vitaminas, nutracêuticos, com precursores fitoterápicos, que foi isso que ela prescreveu para tratar o organismo da minha irmã, eu também poderia fazer. Eu, como farmacêutica clínica, poderia fazer tudo isso. A partir daquele momento, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me apaixonei porque os resultados que ela teve, nunca mais teve uma crise, uma pessoa que não podia viajar, que estava com medo de sair de casa, aos 40 e poucos anos, super jovem, né, gente? Não podendo mais fazer planos, que não saberia como estaria amanhã. Isso muda vidas. Você faz um paciente voltar a viver quando você tem esse conhecimento. E depois de tanto perseguir esse objetivo, a vida me manda o conhecimento que faltava. Ela me mandou a ortomolecular. Eu finalmente tinha tudo o que eu precisava para trabalhar. Só que não. Faltava o conhecimento desse rastreio metabólico, o conhecimento dos desequilíbrios bioquímicos, que é isso que a ortomolecular nos mostra. O que é a ortomolecular? É o estudo dos desequilíbrios bioquímicos que levam a todas as doenças. Ou seja, se você entende os distúrbios principais, e são 3 os distúrbios principais, e dele derivam, obviamente,
outros problemas, né, problemas hormonais, mas se você entende os pilares desses desequilíbrios bioquímicos, você consegue tratar a todas as pessoas, independente de qual a doença ou queixa que elas possuam. E assim a minha saga de estudos começou. Veja que eu já era uma pessoa com muita formação acadêmica, tinha 4 pós-graduações e um mestrado, e eu digo que eu comecei a realmente estudar com prazer e entender finalmente como ajudar as pessoas entendendo o metabolismo a partir desse momento. Fiz vários cursos, pegando ponte aérea, a parte online era muito inicial em 2014, 2015, que foi quando eu comecei a mergulhar nesse universo. E sim, eu gastei muito dinheiro com vários cursos, com os melhores professores do Brasil, as referências que nós temos ainda hoje, os dinossauros da ortomolecular, eu estudei com todos eles e eu fui pegando informações muito importantes, mas mesmo assim me faltava aquele modus operandi. É aí que eu me deparo com o 4º desafio. Reunir todos os conhecimentos e montar um método de atendimento, porque eu sou metódica sim, eu quero saber exatamente o que eu tenho que fazer diante do meu paciente, o que eu tenho que rastrear, como eu devo interpretar e quais são as prioridades na hora de montar o tratamento. E isso ninguém me deu mastigado. E olha, se você já está estudando ortomolecular ou algo da integrativa, você sabe que esse é um grande problema. As pessoas, os professores, as pós-graduações vão te ensinar aquela bioquímica de cada eixo, né, de cada sistema, o sistema endócrino, a tireoide, só que não vão te dar mastigado uma maneira de atuar passo a passo detalhada para que você se sinta seguro e saiba exatamente o que fazer de acordo com o perfil clínico do teu paciente. Mas, como vocês percebem, eu adoro desafios e esse 4º problema fez com que eu criasse algo que realmente mudou a minha vida. Eu desenvolvi o método, estudando, praticando, colocando os detalhes em prática, testando. É assim que se desenvolve método e eu passei por isso. Eu analisei cada lacuna, cada dificuldade e criei algo maravilhoso para ajudar os demais profissionais. Sou suspeita a falar? Sim, mas se você ficar comigo durante essa jornada, você vai entender o que é um método e como ele funciona. Eu fiz nessa metodologia tudo o que eu não tive quando eu comecei e o que eu ansiava e desejava ter encontrado. Se você está chegando agora, eu quero te convidar para mergulhar no mundo ortomolecular e você vai ter as facilidades que eu não tive. E se você já estuda ortomolecular e integrativa, fique comigo essa semana. Você está começando num momento muito mais fácil e acessível do que na minha época. Você pode ter certeza. E eu vou fazer de tudo para que você entenda, absorva e aplique esse conhecimento na tua jornada. Isso vai representar para você autoridade clínica, resolutividade, tratamentos de alta performance e todos os frutos que você almeja como profissional. E olha, se você estivesse perguntando algo como não é pra mim, eu não tenho tempo, você verá que esse é o tempo melhor empregado da tua vida, porque ali na frente você vai ter o tempo para fazer o que você quiser, tempo de qualidade. Ai, professora, mas eu não sou farmacêutico e eu não sei se eu posso. Eu quero te dizer que todos os profissionais da saúde podem. Tem legislação para isso. Eu já tenho alunos de todas as áreas. Alguns precisam fazer um curso A ou um curso B, mas todos vocês podem prescrever nutracêuticos e fitoterápicos. E é essa ferramenta que vamos usar para tratar os nossos pacientes. Entenda bem, todo profissional da saúde que é clínico, que pode atuar em área clínica, pode prescrever essas substâncias. Assim, você pode ser um clínico ortomolecular. E eu queria te dizer uma coisa que foi fundamental para mim. A ortomolecular me libertou. A gente já ouviu dizer que a verdade liberta, que o conhecimento liberta. E é exatamente isso. Me libertou da impotência, da sensação de frustração que eu tinha de ser incapaz de prescrever um tratamento e acompanhar meu paciente do começo ao fim, tomando as melhores decisões, sem depender de ninguém. Me libertou de estar presa nos horários que alguém criou para mim. Eu posso hoje fazer os meus horários e ser muito bem remunerada por isso, porque quando você entrega valor e quando você resolve os problemas do teu paciente, a tua hora fica valorizada.
Você pode sim trabalhar menos horas e ter o retorno financeiro que você deseja. Se você entendeu que a ortomolecular pode mudar a tua realidade, eu te espero amanhã às 8 horas da noite para uma aula maravilhosa que eu preparei para demonstrar o método. Combinado? Eu vou te esperar. Um beijão. Bem, eu e a Vanessa nos conhecemos há muitos anos, desde a adolescência. E nós duas escolhemos os cursos da área da saúde. Fomos para essa área. Ela se formou em farmácia e eu em biomedicina. Bem, a palavra que eu defino a Vanessa hoje é excelência. Eu vejo ela hoje como uma pessoa que constrói caminhos, uma pessoa realmente que foca naquilo que quer e compõe soluções num ambiente que é muito engessado. Eu, como biomédica, sempre pensei diferente da maioria que faz cursos na área da saúde. Sempre quis imprimir a minha assinatura nos atendimentos, achar caminhos para os meus pacientes que não existiam na época. Sabe aquela pessoa que não pensa como a maioria, que pensa fora da caixa? Eu tinha isso, mas eu só consegui colocar isso em prática realmente quando eu e a Vanessa nos encontramos profissionalmente. Quando eu penso no trabalho da professora Vanessa, o que deixa claro é que ela pegou um montante de informações e criou um método fácil, um método prático e aplicável para qualquer profissional da área da saúde. Se o profissional da área da saúde gostar da área clínica, seja ele biomédico, enfermeiro, farmacêutico, qualquer profissão, ele pode pegar o método da professora Vanessa e executar na clínica dele, no consultório dele. Ele vai conseguir criar tratamentos individualizados e de alta performance. E isso não tem preço. Quando o profissional da área da saúde escolhe essa área, por melhores intenções que ele tenha de dar o melhor dele, procurar as melhores pós-graduações, os melhores cursos para fazer, para poder realmente criar um método e tratamentos assertivos, nem sempre ele consegue, porque é muito difícil, é uma área muito engessada. E o diferencial dos cursos da doutora Vanessa são exatamente esses. Por isso que estudar ortomolecular é tão importante. Por isso que o trabalho da professora Vanessa é tão relevante. Eu sou muito grata de poder trabalhar com a professora Vanessa, porque no dia a dia nós vemos quão relevante é ela como profissional na área da saúde, como é importante ter uma pessoa assim que faça a diferença perante os nossos pacientes. E ela não só faz isso, como ela replica isso com outros profissionais. Ela entende e carrega essa bandeira da ortomolecular para que cada vez mais profissionais possam abraçar, aderir a esse método que é tão importante, levar saúde plena para todo mundo. Olá, boa tarde. Eu sou a farmacêutica Graciele. Eu sou farmacêutica clínica e especializada na área da ortomolecular. Quando eu iniciei a graduação, eu tinha muita expectativa, porque eu sempre gostei da área clínica. Sempre foi o meu sonho montar tratamentos e ser relevante, né, realmente ajudar as pessoas. E aí, logo que eu me formei, houve a primeira frustração, né? Eu fui trabalhar no balcão da farmácia e realmente foi muito diferente do que eu imaginava. A realidade bateu na minha porta e eu vi que não era bem assim. Eu não seria valorizada pelo meu conhecimento clínico. Eu estava destinada a preencher aquelas inserções que a indústria colocava para os profissionais farmacêuticos e ainda coloca, na verdade. Nesse caminho de frustração, eu reencontrei a professora Vanessa, ela já tinha sido minha professora na graduação e depois a gente se reencontrou e realmente eu vi ali uma chance de realmente poder fazer a diferença na vida das pessoas como farmacêutica. Então, a partir desse reencontro com a professora Vanessa, ela me apresentou esse novo mundo da ortomolecular e realmente eu pude aprender muito com ela, toda essa parte do rastreio metabólico. Então, ela foi uma grande mentora para mim. A profissional que eu me tornei agora, entender de metabolismo, realmente entender de rastreio e poder ajudar os pacientes, foi a partir do que a professora Vanessa me ensinou. Então foi um divisor de águas na minha carreira profissional. Na graduação, eles não ensinam dessa forma, então eu aprendi com a Vanessa. Foi realmente uma mudança de mentalidade também que a gente precisou trabalhar, porque na graduação é trabalhado realmente da forma oposta como eu aprendi
aprendi com a Prof. Vanessa. E realmente não tem preço, né, eu ser procurada por realmente fazer o bem na vida das pessoas. Quando elas vêm me dar um feedback sobre como elas estão se sentindo melhor, como realmente a gente tem ajudado na vida deles, isso não tem preço que pague. Essa realização clínica, ela começou a acontecer quando eu conheci esse mundo da ortomolecular que a doutora Vanessa me apresentou. Então foi a partir daí que realmente eu me senti valorizada e eu senti a importância de ser uma profissional farmacêutica. Não só uma profissional farmacêutica, mas uma profissional da saúde integrativa. Vale muito a pena levantar essa bandeira, ajudar muitas pessoas realmente nessa busca de uma melhor qualidade de vida, do envelhecimento saudável, realmente da prevenção de doenças. Obrigada, Prof. Vanessa, por todo o conhecimento, por toda a confiança, e a ortomolecular é vida.